TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita informação para você. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem o nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Então, se você flagrar alguma situação, fez foto, fez vídeo, manda pra gente. Conta também como está a sua cidade, o seu bairro, a sua rua, a capina tá em dia? Como está a merenda escolar? Porque as aulas acabaram de voltar. Tem merenda escolar? Iluminação pública. A gente vai ver no jornal de hoje que a Prefeitura de Petrópolis está fechando um novo contrato para a iluminação pública. Como está aí na sua rua, aqui em Petrópolis, por exemplo? Está ok ou precisa de manutenção? Está às escuras? Conta pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu assim, conforme você vê. Céu azul, mas tinha uma névoa, não é um russo, mas assim, umas nuvens riscando o céu de Brigadeiro em Petrópolis. Então, céu azul, pelo menos foi assim que amanheceu a cidade de Petrópolis. Lá na minha casa também estava exatamente assim, no centro também esse céu azul e algumas nuvens ali colorindo, dando um toque no céu de Petrópolis. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 4 de agosto. Você vai ver que Petrópolis fica em 8º no ranking de geração de empregos no mês de junho em todo o estado. Você acompanha também que 7 homens são presos com 36 balões prontos para lançamento em Petrópolis. Incêndio em ônibus da Turpe acende alerta para falhas recorrentes da empresa. Você vai ver também que homem é preso por importunação sexual no Quitandinho, em Petrópolis. E mais, Grupo Dó Ré Mi estreia novo espetáculo no Teatro Imperial com renda revertida para a creche São Judas Tadeu, em Petrópolis. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. E a gente vai ao Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, ver o que é destaque por lá. E a gente vai direto para a nossa linha vermelha. Ex-PGR do Rio, Luciano Matos, lança candidatura ao Senado pelo RTB, com foco na segurança pública. Está na nossa página 5, lá no Correio Bastidores. Temos ainda Prefab Future. Paz lidera com 34%, Douglas e Garotinho empatados com 10%. Para Instituto, a eleição ainda está aberta. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas no estado entre dia 24 e 29 de julho. Então é fresquinha essa pesquisa, está na página 3, na coluna Magna Vita. O destaque aqui no nosso texto legenda: pesquisas mostram um país polarizado nessas eleições. Levantamento feito pelo Correio da Manhã, com base nas pesquisas mais recentes em cada unidade da federação, ajuda a explicar esse quadro acirrado. Os 2 principais candidatos à presidência da República empatam com relação aos estados em que lideram, cada um em 10. Em Roraima, não há pesquisas recentes. Em 6 estados, a disputa entre Lula e Flávio apresenta empate. Dentro da margem de erro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo,
Santo, Tocantins, Amapá, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que pode ser fiel na balança de novo. Você acompanha essa notícia inteira lá na página 6. E aqui, sem Lula, ainda, já que a gente está falando da corrida presidencial, sem Lula nos debates, Flávio Bolsonaro avalia não ir também. Você acompanha essa reportagem na nossa página 4. Mas agora a gente vai lá para o Petropolitano, página 11. Ver o que é destaque por lá? Manifesto pede transparência na liberação de licenciamentos. Discussão veio à tona após liberação de um empreendimento lá em Correias, naquele terreno da antiga Montreal que está vazio. Aqui na nossa coluna, nas Petropolitanas, OAB Petrópolis repudia declarações do presidente Lula. Eu vou ler um trechinho aqui porque a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil de Petrópolis segue as críticas da OAB Nacional. Então, a terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que representa Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, divulgou uma nota pública em que manifesta repúdio às declarações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre advogados criminalistas. A entidade afirma que as falas demonstram desconhecimento sobre o papel essencial da advocacia criminal e reforça que a atividade é indispensável para o funcionamento do Estado democrático de direito. No posicionamento, a subseção informa que acompanha o entendimento da OAB Nacional e destaca que a advocacia criminal exerce uma função constitucional ao assegurar o direito à defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Um trechinho da nota diz o seguinte, abre aspas, a defesa técnica, livre e independente é garantia constitucional e pilar da justiça. Atacar os advogados é atacar a Constituição e o próprio Estado de Direito. Cita um trecho, fecha aspas, cita um trecho dessa nota divulgada pela OAB Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. E logo ali embaixo também fala da nota da OAB Nacional. Agora a gente vai trazer uma reportagem em vídeo sobre Petrópolis, justamente sobre esse contrato de iluminação pública que eu falei no início do jornal, quando eu perguntei como está a iluminação pública aí na sua rua. Tem iluminação? Não tem? Está às escuras? Está faltando lâmpada? Pois é, a Prefeitura de Petrópolis firmou um contrato de mais de 22 milhões e 800 mil reais para manutenção, gestão operacional e modernização da iluminação pública no município. O acordo, assinado com a empresa Smart City 5, eficientização energética e vídeo monitoramento tem uma duração inicial de 12 meses e foi disponibilizado no portal da transparência esse acordo, esse contrato. Entre os serviços previstos estão a manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação, substituição e instalação de luminárias, refletores e também componentes. Vamos ver essa reportagem em vídeo. Com uma validade inicial de 12 meses, o contrato prevê a manutenção e a modernização da iluminação pública de Petrópolis. Entre os serviços estão a troca de luminárias, refletores e outros equipamentos, além da manutenção da rede e da implantação de um sistema de monitoramento dos pontos de iluminação. O documento ressalta, no entanto, que o objeto não inclui sistemas de videomonitoramento, usinas fotovoltaicas ou outras soluções que não estejam diretamente relacionadas à iluminação pública. A execução dos serviços vai ocorrer sob demanda, ou seja, por meio de ordens de serviço emitidas pela Prefeitura, e o pagamento vai ser feito apenas pelos serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização. Do valor estimado, 12 milhões e 700 mil reais estão previstos para a substituição e manutenção da rede, 8 milhões e 600 mil para melhorias da infraestrutura e 1 milhão e 300 mil reais destinados à reserva técnica. O documento também deixa claro que o valor representa um limite máximo da contratação, não significando que todo o montante vai ser necessariamente executado durante a vigência contratual.
Entre as metas operacionais previstas estão o atendimento de ocorrências em até 48 horas para pontos apagados em dias úteis e em até 24 horas para grandes vias e áreas consideradas estratégicas para a segurança pública. Alguns petropolitanos relatam que há diversos problemas relacionados à iluminação pública onde moram. Eu moro na rua Araruama, lá no Quitandinha. Tem uma lâmpada de poste lá que já está pedida há 2 meses e até hoje não trocaram. Iluminação é tudo, né? Segurança, né? Para você chegar à noite, é tudo. Lá onde eu moro, a iluminação não é boa, não. Tem uns postes que tem, outros não tem. Aí os carros têm que andar de farol de noite acesa. Qualquer chuvinha que dá, acaba a luz. Cada intervenção deverá contar com identificação georreferenciada, registros fotográficos antes e depois da execução, relação dos materiais utilizados e validação da fiscalização municipal. Tá aí, então. Agora, a gente vai voltar para o nosso impresso, porque a gente vai agora lá para a nossa página 21, lá para o Serrano, ver o que é destaque por lá, porque incêndio destrói área equivalente a 42 campos no Pico da Caledônia. Fogo consumiu 30 hectares de Mata Atlântica e afetou espécies ameaçadas. Eu vou ler um trechinho aqui, porque uma área equivalente a cerca de 42 campos de futebol foi destruída pelo incêndio que atingiu o Pico da Caledônia, em Nova Friburgo. As chamas consumiram aproximadamente 30 hectares de vegetação no Parque Estadual dos Três Picos, uma das mais importantes unidades de conservação da Mata Atlântica do estado do Rio. Além da perda da cobertura vegetal, especialistas alertam para os impactos sobre a fauna, a flora e as espécies ameaçadas em extinção. Gente, isso é um pecado, né? O incêndio, que começou na manhã do dia 31 de julho, só foi completamente extinto no dia 2 de agosto, olha só, após 3 dias de combate realizado por equipes do Corpo de Bombeiros e também do INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente. O Parque Estadual dos Três Picos, criado em 2002, possui mais de 65 mil hectares e abriga o maior índice de biodiversidade do estado, reunindo espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. Gente, isso é um pecado, né? A pessoa que solta balões, a pessoa que coloca fogo de propósito, que joga guimba de cigarro, gente, isso é crime. É crime, tá? E sem falar que devasta tudo, é fauna, é flora. Gente, são as plantas, são os bichinhos, é claro, a natureza, ela se regenera, mas quanto tempo ela leva para se regenerar? Kai, vamos aproveitar que a gente está falando dessa questão do incêndio, vamos puxar lá do terceiro bloco a matéria da apreensão balão? Porque olha só, gente, falando em incêndio, muitos incêndios nessa época são causados por balões. Não só, a gente sabe que a pessoa está passando na estrada, está fumando uma guimba de cigarro no mato, que nessa época do ano é seco, é o suficiente para causar grandes estragos. Mas olha só, 7 homens com idades entre 35 e 78 anos foram presos na tarde de sábado durante uma ação da Polícia Militar contra a fabricação, o transporte e a soltura de balões no bairro Alto da Serra, em Petrópolis. Vamos conferir agora. De acordo com a Polícia Militar, os agentes abordaram 4 veículos que estavam estacionados em comboio nas proximidades do Colégio Rui Barbosa, no bairro Alto da Serra, em Petrópolis. Durante a fiscalização, os agentes encontraram 36 balões prontos para lançamento. Além dos balões, os policiais apreenderam buchas, parafina, maçarico, botijão de gás, aramados e cerca de 10 quilos de adereços utilizados na montagem dos artefatos. Segundo a Polícia Militar, as investigações apontaram que os balões seriam lançados durante um festival na região de Piabetá, com previsão de queda e recuperação em Petrópolis. Os 7 suspeitos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça.
E olha só, gente, agora a gente vai para as reportagens mais em nível nacional, porque as estatísticas monetárias e de crédito divulgadas pelo Banco Central mostram que os juros cobrados das famílias brasileiras continuam em patamar elevado. A taxa média de juros do crédito livre para pessoas físicas chegou a 64% ao ano no mês de junho. O levantamento também aponta que a inadimplência, o endividamento e o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas continuam altos. A taxa média de juros do crédito livre às pessoas físicas alcançou 64% ao ano em junho, com alta de 1,2 ponto percentual em relação a maio e de 4,6 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Banco Central, o principal fator para esse aumento foi a elevação das taxas do crédito pessoal não consignado, que subiram 7 pontos percentuais no período. Considerando todas as modalidades de crédito, a taxa média de juros das concessões chegou a 33,4% ao ano, com elevação de 0,2 ponto percentual em relação a maio e de 1,5 ponto percentual em 12 meses. A inadimplência da carteira total de crédito do Sistema Financeiro Nacional ficou em 4,7% em junho, ou seja, estável em relação ao mês anterior, mas 1 ponto percentual acima do verificado no mesmo período do ano passado. Entre as famílias, a taxa permaneceu em 5,6%, com alta de 1,2 ponto percentual em 12 meses. No crédito livre, a inadimplência atingiu 6,2% da carteira, também estável no mês e 0,9 ponto percentual acima do registrado há um ano. Entre as pessoas físicas, o índice ficou em 7,6%, com avanço anual de 1,1 ponto percentual. O endividamento das famílias brasileiras alcançou 49,8% em maio, com redução de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior, mais alta de 0,9 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado. Já o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas chegou a 28,5%, com aumento de 0,1 ponto percentual no mês e de 1,3 ponto percentual em 12 meses. Em um ano, o crédito ampliado cresceu 11,9%, com destaque para a expansão dos títulos públicos, dos empréstimos do sistema financeiro e dos títulos privados de dívida. Já o crédito ampliado às empresas chegou a 7,2 trilhões de reais, o equivalente a 54,7% do PIB, com expansão acumulada de 8,2% em 12 meses. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos,
Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a gente começa esse bloco falando que os preços da indústria brasileira voltaram a cair no mês de junho. O índice de preços ao produtor, divulgado pelo IBGE, registrou retração de 0,77% na comparação com maio. É o segundo mês consecutivo de queda e o resultado foi puxado principalmente pelas indústrias extrativas, além dos setores de produtos químicos e de refino de petróleo e biocombustíveis. A cadeia de petróleo foi muito importante para o resultado negativo de junho frente a maio. O índice de preços ao produtor mede a variação dos preços dos produtos na saída das fábricas sem considerar impostos e frete. Em junho, apenas 6 das 24 atividades pesquisadas apresentaram queda nos preços, mas a redução nas indústrias extrativas teve peso suficiente para influenciar o resultado geral. Nesse tipo de comparação mensal, é a segunda negativa consecutiva. Em maio, contra abril, havia sido de menos 0,30%. No acumulado do ano, a variação é de 3,99%. E nesse tipo de comparação, ela tem sido positiva ao longo desses 2 trimestres do ano. Desde janeiro está no campo positivo. Entre os destaques do mês, as indústrias extrativas registraram queda de 11,85% nos preços, a maior entre todos os setores pesquisados. Também apresentaram recuo os segmentos de outros produtos químicos, com baixa de 2,74%, e de refino de petróleo e biocombustíveis, com redução de 2,30%. E esses setores são indústria extrativa, refino, outros produtos químicos e minerais não metálicos. Se a gente somar a influência desses 4 setores, ela é de menos 1,07 pontos percentuais nessa variação de menos 0,77%. Mesmo com a queda registrada em junho, o desempenho da indústria no acumulado do ano continua positivo. De janeiro a junho, o índice acumula altas de 3,99%, o quarto maior resultado para o mês de junho desde o início da série histórica iniciada em 2014. Os maiores avanços no período foram observados nos setores de produtos químicos, borracha e plástico, impressão e refino de petróleo. Se lá na indústria extrativa os preços do óleo bruto de petróleo caíram, no refino, o óleo diesel, que é o
produto de maior peso no setor, teve queda de preço, e em outros produtos químicos, vários petroquímicos também tiveram redução de preço. Então, a cadeia do petróleo foi muito importante para o resultado mensal observado. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPP ficou em 2,51%, acima dos 2% registrados em maio. Os maiores aumentos de preços foram registrados nos setores de borracha e plástico, impressão, produtos químicos e móveis. Já o setor de alimentos continuou exercendo a maior influência para conter uma alta ainda maior do índice. É a terceira positiva consecutiva e esse 2,51 é a maior dela. Alimentos que têm o maior peso no cálculo das atividades, né? A atividade tem mais de 23% de peso, ela não teve impacto sequer no dado mensal nem no acumulado do ano. Seu impacto é no resultado interanual. Entre as grandes categorias econômicas, os bens intermediários, utilizados como insumos na fabricação de outros produtos, tiveram a maior influência sobre o resultado de junho, respondendo pela maior parte da queda do índice. Já os bens de consumo e os bens de capital apresentaram pequenas altas no mês. Apesar do recuo em junho, o cenário segue de avanço nos preços industriais no acumulado do ano e também na comparação com os últimos 12 meses. E olha só, gente, a Receita Federal começou a emitir na última sexta-feira o novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em formato alfanumérico. Vamos ver as principais mudanças. A Receita Federal destaca que a alteração vale apenas para novos registros. As empresas que já possuem CNPJ não terão o número alterado e não vão precisar fazer qualquer atualização cadastral por conta da mudança. Segundo a Receita Federal, a adoção do novo modelo, anunciado em outubro de 2024, é necessária para ampliar a necessidade de combinações disponíveis e garantir a continuidade da emissão de CNPJ nos próximos anos. Atualmente, todos os CNPJs são formados apenas por números. Com o novo modelo, as inscrições poderão conter letras e números na mesma sequência. Mesmo assim, o CNPJ vai continuar com 14 caracteres. As 8 primeiras posições identificarão a empresa, as 4 seguintes identificarão o estabelecimento e os últimos 2 dígitos continuarão sendo numéricos, usados para verificar a autenticidade da inscrição. Na prática, a mudança amplia significativamente o número de combinações possíveis, evitando o esgotamento da numeração disponível. Durante a transição, os CNPJs numéricos e alfanuméricos vão coexistir. Os dois formatos serão aceitos normalmente por órgãos públicos, bancos, juntas comerciais e demais instituições. Os cadastros atuais continuarão válidos por tempo indeterminado. A Receita também informa que nem todos os novos registros vão passar imediatamente a receber letras. Isso porque ainda existem milhões de combinações exclusivamente numéricas disponíveis, então novos CNPJs apenas com números continuarão sendo emitidos. Embora as empresas não precisem alterar o seu CNPJ, a Receita recomenda que empresas, bancos, órgãos públicos e desenvolvedores de sistemas atualizem seus programas e cadastros para aceitar inscrições com letras. A adaptação é importante para evitar falhas em sistemas de emissão de notas fiscais, cadastros de clientes e fornecedores, contratos, plataformas de pagamento e demais aplicações que atualmente aceitam apenas números no campo destinado ao CNPJ. E as forças de fiscalização do Estado do Rio de Janeiro realizaram uma operação integrada na última sexta-feira lá no aeroporto Santos Dumont e identificaram uma série de infrações em veículos utilizados no transporte de passageiros. Ao todo, 8 veículos foram interditados e 2 rebocados. As equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do Procon-RJ, Detro, Detran e BPTur encontraram automóveis circulando em condições que colocavam em risco a segurança dos passageiros. Entre as irregularidades identificadas estavam pneus que haviam atingido o limite legal de desgaste, além de problemas de conservação, como retrovisor e farol quebrados, lacre de placa fora dos padrões, lataria danificado e para-brisa trincado. A ação também verificou o cumprimento das exigências legais para a prestação de serviços de transporte de passageiros. Entre as desconformidades constatadas estavam o reteste do cilindro de gás e a inspeção do GNV vencidos, o cartão de identificação de auxiliar de transporte fora de validade e táxis com a vistoria obrigatória em atraso. Durante a operação,
Os agentes flagraram também motoristas realizando transporte remunerado de passageiros por contratação direta, sem intermédio da plataforma digital, prática considerada irregular que desrespeita às normas da atividade. A etapa realizada na última semana dá continuidade às ações de combate ao transporte irregular de passageiros realizados nos aeroportos do estado do Rio de Janeiro. O setor público consolidado, União, estados, municípios e empresas estatais, teve déficit primário de 55,3 bilhões de reais em junho de 2026, segundo o relatório Estatísticas Fiscais divulgados na última sexta-feira pelo Banco Central. Em junho do ano anterior, o déficit estava em 47 bilhões de reais. O déficit do setor público consolidado chegou a 157,2 bilhões de reais, o que equivale a 1,19% do Produto Interno Bruto do Brasil. O resultado registrado foi 0,06 ponto percentual acima do déficit acumulado registrado em maio. Os gastos do setor público consolidado com juros nominais ficaram em 110,7 bilhões de reais em junho, em comparação com os 61 bilhões registrado em junho do ano passado. De acordo com a autoridade monetária, considerando o acumulado em 12 meses, os juros nominais alcançaram 1,16 trilhões de reais, 8,8% do PIB brasileiro. No mesmo período de 2025, o acumulado estava em 912,3 bilhões de reais, o que equivale a 7,41% do PIB. O Banco Central lembra que o resultado nominal do setor público foi deficitário em 166 bilhões de reais no mês de junho. No acumulado em 12 meses, o déficit nominal ficou em 1,31 trilhões de reais, resultado 0,38 ponto percentual acima do obtido no mês anterior. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, não, essa aqui não, né? Agora a gente vai para o intervalo, certo? A gente vai agora para um rápido intervalo e depois do intervalo a gente vai com essa reportagem sobre o Ministério Público que eu já estava lendo, já estava me adiantando, mas essa fica para o próximo bloco, a gente faz um rápido intervalo agora. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo,
publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. E agora sim, voltamos com o nosso terceiro bloco e a gente começa falando que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu uma recomendação para os municípios de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto para que adotem medidas preventivas por conta do El Niño. Segundo o Ministério Público do Rio, estudos de órgãos de meteorologia indicam alta probabilidade do fenômeno climático no segundo semestre de 2026. De acordo com o documento expedido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, o fenômeno climático pode aumentar o risco de chuvas intensas, deslizamento de terras, alagamentos e até ondas de calor. O MPRJ pede que as secretarias municipais de Meio Ambiente e de Defesa Civil comprovem em até 30 dias que Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto tenham um planejamento adequado para enfrentar os impactos do El Niño. A recomendação foi expedida após fortes ventos atingirem o estado do Rio de Janeiro, incluindo Petrópolis. Na ocasião, nenhuma grave ocorrência foi registrada, mas muitos imóveis tiveram problemas com fornecimento de energia elétrica, além de quedas de árvores. Segundo o MPRJ, órgãos estaduais e federais indicam alta probabilidade do El Niño no segundo semestre de 2026. A reportagem procurou as prefeituras de Petrópolis e de São José do Vale do Rio Preto. A administração da cidade imperial informou que vem monitorando a questão do El Niño e acompanhando as atualizações do fenômeno. O executivo reforçou ainda que as medidas para o enfrentamento de episódios de chuvas intensas fazem parte do plano de contingência para chuvas intensas do verão de 2025-2026, que está vigente. O documento está disponível no site da Prefeitura. O novo plano de verão 2026-2027 já está sendo elaborado e será divulgado em novembro. Agora tem uma nota-pé, deixa eu pegar aqui, porque a TV Correio da Manhã aguarda um posicionamento da Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto. Até esse momento, eles não nos responderam. E agora a gente fala de Dia dos Pais, porque as lojas físicas continuam sendo a principal escolha dos consumidores para as compras dessa data especial. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, do SPC Brasil e da Offerwise aponta que 72% dos brasileiros pretendem comprar os presentes presencialmente. Em Petrópolis, a Câmara de Dirigentes Lojistas destaca que o atendimento personalizado e a experiência de compra seguem como diferenciais do comércio local. O levantamento estima que o Dia dos Pais vai movimentar 29 bilhões e 700 milhões de reais em todo o país, tendo em vista que cerca de 104 milhões de brasileiros devem comprar presentes para a data. Roupas, calçados e acessórios lideram a preferência dos consumidores, seguidos por cosméticos e perfumes, ferramentas, eletrônicos e artigos esportivos. A pesquisa mostra que antes de fechar a compra, o consumidor está cada vez mais atento aos preços. A maioria das pessoas busca na internet, mas também visita as lojas para comparar preços, verificar a qualidade dos produtos e decidir pela melhor opção.
Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, esse comportamento mostra que o ambiente digital e o comércio presencial caminham juntos. Vitrines e exposição de produtos aparecem como meio de maior influência sobre a decisão de compra, à frente até mesmo dos anúncios nas redes sociais. Por outro lado, no ambiente digital, muitos consumidores pesquisam ofertas nas redes sociais e em sites, mas dependem de informações como frete grátis, rapidez na entrega e facilidade de pagamento para finalizar a compra. E é bom lembrarmos também aos consumidores que nesse momento está acontecendo as liquidações de inverno e ele pode então pesquisar melhor o seu produto, os preços e também as formas de pagamento. Esses dados evidenciam a força do comércio local, especialmente para compras de última hora e para consumidores que valorizam segurança e praticidade. Para a CDL Petrópolis, o Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para o varejo no segundo semestre e representa uma oportunidade para fortalecer o comércio local, movimentar a economia e incentivar a geração de empregos. É isso aí. E olha só, gente, o Ministério do Trabalho e Emprego apresentou os dados do novo CAGED referentes a junho de 2026. Nesse contexto, Petrópolis está entre as cidades fluminenses que mais geraram empregos formais em junho. Segundo o novo CAGED, o município abriu quase 500 novos postos de trabalho com carteira assinada e ficou na 8ª posição no ranking estadual. Foram 2.695 admissões e 2.243 desligamentos no mês de junho em Petrópolis, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. O resultado é o segundo melhor de 2026 para a cidade imperial, atrás apenas de março, e faz o município acumular 1.058 novas vagas formais no primeiro semestre. Para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o resultado ajuda a direcionar políticas de qualificação e fortalecer a parceria com o setor produtivo, para manter o ritmo de geração de empregos. O setor de serviços liderou a geração de empregos na cidade, com 292 novas vagas, responsável pela maior parte das contratações. A indústria e a construção civil também contribuíram para o resultado positivo, com 89 e 76 novos empregos formais, reforçando o aquecimento no mercado de trabalho local. E ainda de acordo com o levantamento do novo CAGED, o mercado formal de trabalho registrou no mês de junho saldo positivo de 145.161 postos de trabalho. O resultado é a diferença entre 2,22 milhões de admissões e 2,7 milhões de desligamentos. No acumulado de 2026, o Brasil já soma 921.645 novas vagas formais. Apesar dos dados positivos, a realidade nas ruas ainda revela dificuldades. Para muitos petropolitanos, a falta de oportunidades na cidade segue como um grande desafio. Eu acho que aqui em Petrópolis, nos últimos anos, ficou muito difícil para o trabalhador, o pessoal da classe baixa, que não tem muito estudo, conseguir emprego. Tanto que tem muita gente migrando para o centro do Rio, pagando muito com transporte, e acaba sobrando pouco. Eu acho que o pessoal de Petrópolis tem que dar prioridade para as pessoas que moram aqui, não as pessoas que moram na região para vir para cá. O que a gente está vendo é que muitas pessoas nas ruas procurando emprego, currículo, e acaba tendo que sair daqui para procurar uma renda em outra cidade. Para a petropolitana e advogada Ana Cristina, Petrópolis precisa ampliar os investimentos no setor de serviços para gerar mais oportunidades e estimular a permanência da população na cidade. Na avaliação dela, os microempreendedores também têm papel fundamental nesse processo, com crescimento cada vez mais expressivo e contribuição para o desenvolvimento da economia local. Com certeza o investimento financeiro da Prefeitura, do Estado e da União com relação às empresas que estão aqui, seja reduzindo imposto, seja dando subsídios com relação ao aluguel, toda essa área, né, da infraestrutura realmente da cidade tem que ser revista.
Entre os estados, o Rio de Janeiro abriu 16.856 vagas formais em junho. O setor de serviços foi o principal responsável pelo desempenho, com mais de 74 mil postos de trabalho. Já no acumulado do ano, o setor de serviços também segue como destaque nacional, com mais de 571 mil empregos gerados no primeiro semestre. Agropecuária, comércio, indústria e construção também fecharam o mês com saldo positivo no estado. E já que a gente está falando de emprego, a Prefeitura de Petrópolis está oferecendo 67 oportunidades nesta semana até sexta-feira, dia 7 de agosto. Essas vagas são disponibilizadas pelo serviço do Balcão de Empregos da cidade, olha só. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece 67 oportunidades de emprego para a população nesta semana. As vagas estão disponíveis até a sexta-feira, dia 7 de agosto, e os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Entre as oportunidades desta semana estão vagas que não exigem experiência, como ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar administrativo, bombeiro hidráulico, camareira de hotel, controlador de estacionamento rotativo, embalador à mão, operador de caixa, operador de loja e pedreiro, além de outras oportunidades. As demais vagas, que exigem experiência anterior, estão disponíveis no nosso site, correiopetropolitano.com.br. E agora, gente, a gente vai falar ao vivo com o nosso repórter Jonathan Joras. Ele está na redação e fala conosco agora, porque a gente vai comentar sobre a crise do transporte público em Petrópolis, mais precisamente da empresa Turpe, porque ontem teve mais um ônibus que teve um princípio de incêndio. A gente mostrou ontem um incêndio, um ônibus da Turpe no sábado, que tumultuou o trânsito. Gente, as imagens são assim de arrepiar. E ontem, um novo ônibus teve um princípio de incêndio. Cadê o Jonatas? Jonatas, fala conosco. Bom dia para você, Jonathan Joras. Conta pra gente o que aconteceu. Oi, Roberto. Um bom dia para você. Bom dia para quem nos acompanha também. Bom, mais um episódio aí envolvendo a Turpe Transporte. A gente sabe que essas falhas recorrentes, claro, a parte do incêndio, claro, é um acidente, um incidente, mas a gente sabe que as falhas recorrentes da Turpe de fato são recorrentes, né? Não é uma novidade aqui para os petropolitanos. Mas, enfim, em relação, né, a esse incêndio, esse princípio de incêndio registrado ontem, né, na segunda-feira à noite, aconteceu na 13 de maio, né? Vocês podem acompanhar que até o motorista, né, do veículo agiu rapidamente, né, percebeu a situação logo, né? Imagino que tenha evacuado, né, os passageiros, né? A gente ainda não tem todas as informações, mas pelo vídeo a gente pode perceber que o motorista já está com o extintor, apagando ali as chamas, né, o princípio de incêndio que foi registrado, né? O ônibus estava passando ali pela 13 de maio, né, no centro de Petrópolis. A gente sabe que ali é um dos principais pontos, né, na cidade que ligam, né, a parte do centro aos outros distritos, né, visto que parte desses ônibus, né, começam ali pela Avenida Barão do Rio Branco, vão para o Retiro, Correios, Itaipava, enfim, por aí vai, né? Então vocês podem acompanhar um pouco das imagens desse princípio de incêndio sendo contido aí pelo motorista que agiu rapidamente, né? E Roberta, a gente procurou a Prefeitura de Petrópolis, né, que é quem está, né, como responsável da Turpe Transporte depois da intervenção, né, na empresa, e até o momento, né, a Prefeitura não respondeu, né? A gente aguarda um posicionamento até para ter mais informações em relação aos passageiros, em relação ao veículo, né? O que pode ter causado esse princípio de incêndio, e o que chama a atenção é que isso ocorre 2 dias após aquele grande incêndio que aconteceu em um ônibus da Turpe, ali na Ipiranga, né? Próximo ali à Catedral São Pedro de Alcântara, né? A gente, inclusive ontem, Roberto, a gente conversou, né? A equipe de reportagem conversou com algumas pessoas na rua, ali no ponto do 700, e essas pessoas falaram de alguns problemas relacionados da Turpe e o dia a dia, né, do transporte público na cidade de Petrópolis. Então, esse caso desse ônibus da 13 de maio ocorre 2 dias após outro incêndio, né, aquele grande incêndio que aconteceu na manhã de sábado. Claro, ninguém ficou ferido, graças a Deus, né, mas
chama a atenção, né? A gente sabe que isso tem acontecido, as falhas, né? Tem acontecido com frequência com a Turp Transporte. Enfim, a gente tem cobrado aqui a empresa, a prefeitura, para que isso seja solucionado, né? Para que as pessoas, né, que utilizam do transporte público, né, assim como nós, não passem por isso em sua rotina, né? Mas enfim, em relação ao incêndio de último sábado, eu conversei com algumas pessoas nas ruas ontem, especificamente ali no ponto do 700, né, que fica ali a linha 700, né, que faz o terminal de Itaipava, ali na rua Paulo Barbosa, né, que o 700 é uma das principais linhas aqui da cidade, né, os ônibus estão sempre cheios, então vamos acompanhar aí uma matéria sobre isso que a gente fez conversando com algumas pessoas que utilizam o transporte. Olha, para mim, que era da Cascatinha, que mudou, que mora na Estrada da Saudade, melhorou bastante, né? Mas ainda está bem precário, né? Precisa renovar as frotas, né? Não só desse aí, mas vários, né? Tá difícil para o pessoal que trabalha, né? Sai cedo, os ônibus são lotados. Todo socateado, totalmente largado de mão, a população sofre com isso. Desde fevereiro, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, não publica o relatório mensal de operação, o RMO, que contém dados relevantes sobre o transporte público em Petrópolis. O documento apresenta números de viagens realizadas e não realizadas, além dos motivos para as viagens terem sido interrompidas. De acordo com o documento de fevereiro, a Turp realizou menos de 90% das viagens programadas. Estavam previstas cerca de 35.500 viagens. 350 não aconteceram por falha mecânica e mais de 3.600 por demais motivos não especificados. Na manhã do último sábado, mais um caso envolvendo o transporte público chocou os petropolitanos. Um ônibus da Turp pegou fogo na Avenida Ipiranga, próxima à Catedral São Pedro de Alcântara. Na ocasião, ninguém ficou ferido e o motorista agiu de forma rápida na evacuação dos passageiros. No entanto, o caso acende um alerta para a atual situação do transporte público em Petrópolis. Os ônibus tudo cheio, para sair daqui, esse sai, depois só daqui a 40 minutos, 50 minutos e tudo lotado. Além da questão dos ônibus cheios, a técnica de enfermagem Márcia Miguel ressaltou que o preço da passagem não condiz com a distância percorrida pelos coletivos. O aumento da passagem sempre é um absurdo, né? Por exemplo, eu moro na Estrada da Saudade, como eu falei, eu não gasto nem 5 minutos para chegar no centro. Orlando Pereira, ex-funcionário da Petroita, relembrou a situação da empresa e comparou com o atual estado da Turp. A concessionária atuou em Petrópolis por muitos anos, mas teve a caducidade do contrato decretado em 2024 por problemas operacionais. Precisa de muitas melhoras, nós precisamos. Então, o transporte público em Petrópolis está defasado e muito defasado mesmo. Em relação ao incêndio, a Turp informou que desde o processo de intervenção por parte do Executivo, a frota vem passando por manutenções preventivas rigorosas. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela equipe técnica. Realmente aquelas imagens são de, assim, assustar, né, do incêndio que aconteceu no sábado. E olha só, gente, um homem de 25 anos foi preso após realizar um ato obsceno em público na última sexta-feira lá no bairro Quitandinha, em Petrópolis. De acordo com a Polícia Militar, uma vizinha do suspeito foi quem fez a denúncia e ele foi autuado pelo crime de importunação sexual. Policiais militares do 26º Batalhão prenderam um homem de 25 anos, acusado de praticar ato obsceno em via pública na última sexta-feira no bairro Quitandinha. A ocorrência teve início após uma jovem de 19 anos acionar a polícia militar, informando que seu vizinho estaria se masturbando em frente à sua residência. Segundo o relato, ao ser repreendido, o suspeito passou a ofender verbalmente a vítima e uma testemunha. O acusado deixou o local antes da chegada da equipe policial, mas foi localizado em sua residência após buscas dos militares. Ele foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, onde negou os fatos. Após a apresentação da ocorrência, o homem foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual, permanecendo preso à disposição da Justiça.
Gente, que absurdo, né? O que está dando na cabeça desses homens? Porque olha só essa outra notícia também. Um homem foi preso em flagrante também na última sexta-feira em Petrópolis pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violência doméstica contra a própria mãe. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia do Retiro. Vamos ver. Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia e informou que o filho estava morando em sua residência havia cerca de 3 meses. Nesse período, de acordo com o relato, ele passou a apresentar um comportamento agressivo, supostamente em razão do uso de drogas e de bebidas alcoólicas. A mulher contou ainda que era ameaçada de morte com frequência e que o filho dizia que ela seria sua próxima vítima. Além disso, ele simulava estar armado para intimidá-la. Ainda de acordo com a vítima, na madrugada de sexta-feira, o homem voltou a se exaltar, segurou seus braços com violência e a sacudiu. A mulher apresentava um hematoma em um dos braços compatível com a agressão relatada. Após a denúncia, policiais civis foram até a residência e, com autorização da vítima, a equipe entrou no imóvel, localizou o suspeito e o conduziu para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde ele foi autuado em flagrante. A vítima foi encaminhada para o exame de corpo de delito, que vai auxiliar nas investigações do caso. Olá, e vamos com a previsão do tempo. E a gente começa, como de costume, por Nova Friburgo, onde a terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens e à noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a tendência é a mesma. Na cidade da Imperatriz, a previsão é de sol com muitas nuvens durante todo o dia e à noite vai ser também com muitas nuvens. E as temperaturas variam entre a mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, também não vai ser diferente. O dia vai ser todo nublado com algumas aparições do sol, com a nebulosidade indo até o período da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e máxima de 20 graus, sendo a cidade mais fria da nossa região de cobertura. E agora, trocando de região, indo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul a tendência de nebulosidade continua, assim como na região serrana. Mas lá, os termômetros podem marcar temperaturas mais altas, variando entre 13 e 27 graus, mantendo o padrão de temperaturas mais baixas nas primeiras e últimas horas do dia. E a gente finaliza a nossa previsão do tempo em Três Rios. Lá a previsão é de sol com algumas nuvens, com a mesma tendência no período da noite. E os termômetros em Três Rios variam entre 13 e 27 graus. E essa foi a previsão do tempo para terça-feira. E o grupo Dó Ré Mi estreia no dia 7 de agosto o espetáculo Conexão DRM no Teatro Imperial em Petrópolis. O show promete reunir diferentes gerações em uma viagem pela música brasileira, com um repertório que vai dos clássicos ao pop, além de ter caráter solidário com toda a renda destinada à creche São Judas Tadeu. Com mais de 30 canções, o espetáculo passeia por diversos ritmos, de Vila Lobos ao funk, passando pelo axé, pop rock e grandes sucessos da música brasileira. O novo show também marca uma fase de expansão do Dó Ré Mi, que passa a contar com 2 elencos de apresentação, ampliando as possibilidades de levar o trabalho para um público maior. Além da apresentação aberta ao público à noite, o Conexão DRM também terá uma sessão especial para 600 alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa faz parte dos concertos didáticos do projeto Recreio, que busca aproximar crianças e jovens da dança e da música. Há mais de 23 anos formando talentos, o Dó Ré Mi é referência na formação artística de crianças e jovens. O grupo já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira e agora apresenta um espetáculo que celebra a conexão entre gerações, a força da arte e o poder transformador da cultura. Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 60 e já estão à venda no site do Teatro Imperial.
Tá aí, vale muito a pena conferir. E o nosso jornal vai ficando por aqui, mas amanhã estou de volta ao vivo às 7h30 da manhã e eu espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.